E aí pessoal, tudo bom? Bom pessoal, aqui eu modifiquei esse capachete, o medidor de capacitor, né? E agora ele tem aqui um valor, ou seja, tem aqui um digital aqui, ó, um sistema digital, tem um LED aqui e tem uma segunda entrada aqui, ó, certo? Desse lado de cá depois eu vou mostrar, porque senão sai da posição, viu gente? Se o áudio ficar um pouco baixo é porque a câmera está um pouco longe, tá bom? O que acontece? Ele aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ele só tem aqui duas chaves, sabe? Do lado de cá, ó, certo? Ó, veja só, esse capacitor que eu marquei, esse capacitor não tá bom, tá? Esse capacitor aqui não está bom. Então vamos medir ele, ó. Veja que ele permanece em 20, ó. Tá vendo? Se eu virar pro outro lado, ele permanece, que é a resistência do capacitor, ó. Tá vendo? Veja só, quando ele está ruim. Tem uns aqui, ó, quando o capacitor está totalmente ruim, é possível não dar nada, entendeu? Esse aqui ainda deu ainda, tem uma resistência. Quando der essa resistência, você inverte o lado, entendeu? O lado do capacitor, certo? Ó, veja só. Quando o capacitor tá bom, gente, a tendência aqui é cair para zero, viu? Tá, ó. E não demora tanto assim, sabia? Por exemplo, nós temos esse aqui. É porque ele ainda tem um pouco de resistência. Eu não marquei ele como ruim. Ele ainda tem um pouco de resistência. Assim, no caso, a resistência dele ainda está baixa ainda. Agora vamos medir um capacitor aqui que tá bom. Certo? Que ele é de 1000 por 100 volts. Cada aumentação de volts ainda aumenta mais. Vou colocar o positivo e vamos medir aqui, ó. Veja que tá caindo, tá vendo? Quanto mais ele cai, ele vai para zero. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá ligado o capacitor, então isso quer dizer que o capacitor tá bom. Tá vendo? Tá em zero. Tá vendo? Ele começa a resistência e depois ele diz o capacitor tá bom, porque caiu para zero. Tá vendo? Caiu para zero. Se eu colocar ponto de prova, veja o que acontece. Então, esse daqui mesmo, que é um capacitor que eu marquei como ruim. Ó, veja só a resistência dele, tá vendo? Ó, 47, apagou já o LED. Então está indicando que o capacitor tá ruim, ó, 37, tá vendo? Ohms, tá vendo? Tá dando aí, ó, 35. Se nós inverter, vai acontecer o que? Vai acontecer uma porcentagem do capacitor, tá vendo? Ó, 23, tá vendo? Se nós inverter novamente, vai acontecer o que? Aquela mesma tendência de antes, ó, tá vendo? Ó, viu? Não cai para zero, tá vendo? Ó, permanece em 30 ou 28, assim fica, entendeu? Não cai para zero. Quando o capacitor tá ruim, tá vendo? Temos outro aqui também que tá ruim, um capacitor de 47 por 400 volts. Vai depender dos outros, viu? A voltagem, viu? Ó, vou medir aqui. Esse daqui, ó, nem dá nada, tá vendo? Não dá mais, tem resistência nenhuma, ó. É como que ele tivesse aberto, ó, tá vendo? Ó, botando aqui. E aqui, tá vendo? Ó, o lado de cá deu porque, ó, mais aí, ó. Veja que não tá dando nada, ó, tá vendo? Ó, porque tá triscando aqui uma ponta da outra, ó. Nada, ó, tá vendo? Se eu triscar aqui é porque tá passando aqui, ó, mas ó, caso, ele tá aberto no caso, ó, tá aí aberto, em curto, tá vendo? Ó, tá em curto esse capacitor, ó, em curto, tá vendo? Em curto mesmo, ó, duas pontas aqui, ó, e tá dizendo que tá em curto, tá vendo? Capacitor em curto, acendeu o LED e permaneceu aceso, não apagou, né? É como se as duas pontas estivessem junto. Temos aqui esses capacitores 47, eles estão não estão tão ruim, mas dá para anotar ali.
entendeu? Ó, caiu para zero e não deu resistência, tá vendo? Ó, vendo? Ó a resistência dele aí, ó. Isso aí permanece aí, inverteu, vai permanecer aí nesse 16, tá vendo? Então não vai cair para zero. Então tá dizendo que o capacitor tá ruim. Ó, tá vendo? Foi direto pro que é um de 47 também, ó. Que é de 47 por 160 volts, esse daqui de 47 por 160 volts. Tudo a mesma coisa, ó. Tá vendo? Nem dá resistência. Se eu inverter vai dar, né? Um pouquinho, mas depois ele fica aí, ó, 16, tá vendo? E não sai por causa do valor que a resistência do capacitor tá alta. Aqui tem um também aqui de 47 por 160 volts. Vamos ver esse aqui. Para logo positivo, positivo. Ó, nada, tá vendo? Não deu nada, ó, tá vendo? Nada. Se eu inverter vai dar, mas isso aqui ele vai cair novamente, indicando, ó, isso aqui deu 16, tá vendo? E permanece aí no 16, porque o capacitor tá ruim. Agora vamos testar um capacitor aqui que não tá ruim. Esse daqui que é de 2216 por 16 volts. Ver a resistência desse capacitor, ó. Começa e a tendência dele é cair, sabe? O LED tá aceso. Quando o LED apagar, tá aproximadamente o valor da resistência, opa, resistência do capacitor. Vamos lá, ele tá baixando, certo? Baixando a resistência, ou mostrando mais sua resistência. E aí agora ele vai diminuir lentamente o valor da resistência do capacitor, sabe? Diminuindo, demora um pouco, mas vai cair aí para o 16, depois cai para zero, sabe? E 23 demora, 21. Então a gente tá sabendo que ele tá caindo, né? Ele vai cair para 21, só que tinha um desses capacitor que tava com resistência, aí já caiu para 19 e assim vai. Aí depois do 16 ele cai para zero, tá? Se o capacitor permanecer, só que ele tá um pouco alterado, eu medi, ele também tá um pouco alterado, ele não tá 100% bom não, viu? Esse capacitor aqui, mas ele vai caindo devagar, aí já caiu para 17 e vai até chegar ao zero, viu? Só que ele cai lento porque ele tá com a resistência ainda um pouco baixa, não tá alta. Esse daqui, gente, já é um capacitor que está muito melhor do que aquele lá, que é de 2225. Esse aqui também é 2200. Esse daqui também que eu medi primeiro é 2225. Ele não tá bom, né? Na verdade eu medi esse daqui. Esse daqui foi 2200 que não tá bom. E vamos medir aqui esse daqui que tá com a resistência bem mais baixa. Vamos lá. Vamos ver a resistência desse capacitor, ó, caindo mais rápido, certo? Isso quer dizer que ele tá bom. Quando ele cai assim mais rápido. E caso você não consiga de primeira, assim, você inverta a polaridade, porque a tendência é carregar o capacitor e depois fazer o teste, entendeu? E aí, ó, tá caindo, entendeu? Se ele cair abaixo de 16, ó, ele tá caindo bem rápido, então a resistência desse capacitor tá bem mais baixa do que dos outros, ó, 18, entendeu? E assim vai caindo até chegar ao zero, ó, 16, tá vendo? Aí agora ele espera um pouco para cair pro zero, viu? Demora mais essa parte aí dele cair pro zero, entendeu, gente? Porque esses dígitos eles são meio ruins. Ele não tem a parte da contagem depois do 16 para zero, entendeu? Aí ele tá contando aí lentamente, só que a gente não tá vendo, mas ele está contando até cair pro zero, viu? É que eu não vou esperar aqui, mas ele cai pro zero. Se ele cair aqui pro zero, no caso, já indica que o capacitor tá bom, entendeu? Ele não pula para 15,
nem depois 13, nem nada. Esse é o dígito mesmo aí uma coisa que é ruim mesmo, sabe? Mas ele cai. Vamos fazer uma medida reversa no próprio capacitor. Vamos ver como ele se comporta agora, né? Ó, vamos fazer uma medida reversa e vamos ver se ele cai mais rápido, né? Agora, vamos lá. Mesmo capacitor. Vamos ver a resistência dele. Ele cai mais lento, entendeu? De que mas o LED ainda está aceso. Então, isso quer dizer que a posição correta de medir ele ó, então você está vendo que ele está caindo muito lento, muito, assim, não é rápido, entendeu? Então, a tendência mesmo é essa daqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, entendeu? Outra medida de novo aqui, ó, você vê que ele cai rápido, né? O LED permanece aceso e ele vai cair, né? Vai caindo, sua tensão, já apagou o LED e aí ele vai até chegar o mesmo 16 e depois cai pro zero, viu? Chegou a 16 ele já vai pro zero, só que demora um pouco, né? Eu falei, dos dígitos que não tem esse display não conta do 16, depois vem 15, depois vem 14, depois 13 e assim vai, ele não conta. Ele demora um pouco, depois pula pro zero, viu? Pula pro zero. Pois é, mas tá indicando aqui que tem o resistor tá com a resistência baixa, gente, tá vendo? Tá a resistência baixa. É isso. O meu tá ardendo. Então, vamos medir aqui um capacitor menor, gente. Quando esse capacitor é de 22, quando ele é menor, você vê o tanto que ele demora para chegar, ó. Veja só. Tá vendo? Capacitor menor, ó lá, já caiu pro zero, tá vendo? Tá vendo? Quando ele tem mais tensão, ele vai subir a tensão, depois ele vai eliminando a tensão. Então, ó, caiu pro zero, você tá vendo, ó? O zero, ó. Começou e depois caiu pro zero. Capacitor de 22, de 100 por 25 volts. Vamos colocar um de 1 micro por 100 volts. 1 micro por 100 volts, olha. Tá vendo? Nem sequer dá tempo, nem coisa, já foi pro zero. Isso quer dizer que capacitor. Agora, se eu pegar um capacitor aqui com resistência alta, porque eu não tenho, ele seria, né? Ele já. Vamos inverter aqui para ver a tensão que o capacitor pegou, ó. Tá vendo? 18. Vamos esperar um pouco, porque não é a posição certa de medir, a posição certa é do positivo, positivo, positivo. Agora vamos colocar aqui, inverter. Ó, só triscou, já foi. Então, isso está dizendo que o capacitor tá bom. Capacitor de 4.716 volts. Esse, é igual, esse aqui é de 2000 por 16. Esse aqui já é de 4. Vamos medir esse capacitor. Demora, porque a carga dele é muito grande, entendeu? Daqui que esse capacitor ele faz essa base, vê que o LED ainda está aceso, entendeu? Então, a tensão está, mas ele está caindo, a tendência é cair lá para os 16 também, viu? Demora, mas cai, entendeu? Então, é uma forma de medir essa resistência interna desse capacitor. E pelo aí você vai calculando, cara, já caiu para zero, tá vendo? Quase, caiu para zero não, caiu para 35 e vai caindo. 31 e tá baixando, né? 29 e ó, que aqui tá dando uma descuidado na ponta de prova aqui. 25, 5, aí. Cai para zero, depois volta. Ó,
para zero. O ponto de prova tá meia. Ó, vamos lá. O ponto de prova aqui tá meia sem vergonha. A tendência é cair, entendeu? Demora porque é um capacitor que tem mais carga, gente. Então quanto maior o capacitor tem mais carga, aí já caiu para 18, né? Aí, caiu para 18, tô medindo ele aqui, tá vendo? E vai caindo. Então, capacitor bom. Esse daqui, eu não sei, mas é de 2200 por 25 volts. Medi ele também, né? 2200, 25 volts. Ó. Lembrando que esse aparelho nessa posição, gente, a gente não mede diretamente na placa, viu? Porque pode interferir em outros componentes. É por isso que tem a segunda ponta de prova aqui que vai ser, entendeu? Conectada. E quando o capacitor é menor, ele dá o valor da resistência mais rápido, entendeu? Opa. Resistência mais rápido. 20. 18, vai para 16 e assim vai. Esse vídeo vai ficar um pouco aí, ó, 16. Daqui é onde demora porque ele não pula, é o digital desse componente aí, desse display que não pula, ele demora para danar para pular pro zero, porque ele vai contando aí, é assim, ó, tá vendo? Mas não é defeito na medição, é defeito nesse display que ele não zera. A contagem aí, ele não conta depois de 16. Eu já fiz o teste de várias coisas, ele não conta, aí demora para ele cair pro zero, tá bom, gente? Então, mais um capacitor. Agora, como eu já falei para vocês, né? Deixa eu ver aqui como é que tá a parte do vídeo, 17 minutos. E é o seguinte, eu vou medir aqui, vou baixar a chave, depois eu mostro. Aqui nesse lado de cá tem uma chave que vai desligar, entendeu? Vai desligar primeiro, desliga a chave dele. E a segunda chave sobe para cima. Agora eu vou mudar a ponta de prova para cá. Ele já virou aqui o capacete, entendeu? Já é o capacete, tá vendo? Deixa eu medir como é que tá a resistência. O valor aqui, só um pouquinho mais para cá. Pronto. E vamos medir aqui, por exemplo, esse capacitor de 100 por 25. 100 por 25. Ó, veja só que tá dando bom, né? O de um micro tem que dar na escala A, é a primeira de cima, né? Primeira de cima, como não tem polaridade aqui, primeira de cima, ó, veja só, tá vendo? Aqui marca a primeira e no caso que é de 10, tá vendo? E essa de baixo também. Vamos para o outro, esse capacitor aqui que é de 2200 por 25 volts, que tá marcando um valor assim mais ou menos, né? Vamos medir ele. Ó, ele não tá em cima, e tem um pouco de resistência movimentando, vendo? Ele deveria dar bem pra cá no cantinho, mas não tá dando, tá vendo? Esse aqui que é o ruim, o 2200 também por 25 volts. Vamos medir eles aqui pra gente ver. Ó, o capacitor nem move, gente, tá vendo? Nem move aqui, ó, tá vendo? Resistência desse capacitor, acho que não tava dando bom pra pegar no vídeo, né? Os capacitores, gente. Ó, nada, tá vendo? Tá dando nada. Capacitor, nada. Ó, nada. Esse daqui, ó, veja só, viu? Não tá bom 100%, né? Mas ele tá. Esse daqui, gente, não tá bom também. Eu marquei como ruim. Ó, nem sequer se move. Esse aqui pouco o time mediu e deu aquela resistência. Esse daqui deve ter algum pouco de resistência, não sei, deixa eu ver. Ó, tá vendo? Mas não tá dando no cantinho. Então é aquele que dá aquela resistência. Ó, só. Devia dar aqui na letra E. Letra E, tá vendo? Que é um capacitor de... Não, na verdade ele daria na letra...
letra D. Letra D, essa daqui. Ele nesse verde aqui, ó. Tá vendo? Esse verde. Mas ó, tá pra trás do verde, tá vendo? Então, não tá em cima do que é a letra D, ó. Tá pra trás um pouco, então tá ruim. Esse daqui é de 47. 47 nós temos na escala de 10 a 100. É a escala B. A escala B é essa aqui. Ó, o capacitor nem sequer se move, ó. Tá vendo? Nem se move, tá vendo? Esse daqui é de 220 por 200 volts. Vamos ver. Esse aqui é que eu falei que tava dando ainda uma resistência, né? Bem pouca. Tá vendo? Capacitor ruim. Ruim mesmo. Esse daqui também é outro que tá ruim também. Esse aqui tá ruim, não dá nem pra mostrar direito isso aqui, mas ó. Tá vendo? Ruim mesmo. É um capacitor de 1000 por 16. Esse daqui de 4700 por 16 volts. Certo? Olha só. Passa, tá vendo? Esse daqui 2200. Esse aqui tá ruim. Porque eu marquei 2200 por 35 volts. Esse aqui eu marquei, mas tá, eu marquei por erro, mas tá bom esse aqui, tá bom esse aqui, pastor, tá vendo? Bom mesmo. Esse daqui é de 2225 volts. Esse aqui tava marcando bom, né? Se eu não me engano. Tá vendo? Capacitor bom. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí sobre isso aqui, eu nem sei. Esse daqui está bom. 470. Então nós temos essa escala. A escala C. Essa escala aqui, ó. Esse aqui é a terceira escala de cima para baixo. Vendo aí, ó. Capacitor bom. Então, gente, é isso, ó. Então, quando a gente ligamos, colocamos aqui, eu vou mudar, porque no próximo eu vou colocar aqui onde tem um buraco já, gente, para não deixar isso aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente fazemos é desligamos o do meio para baixo, que é a ponta de prova, e subimos o de ligar o voltímetro ali, entendeu? Então olha, essas pontas novamente, gente, toda vez essa putaria quebra mesmo, já quebrou não sei quantas. E eu tô sem tela ponto de prova aqui para colocar outra. Tá? Não sei onde eu botei. Deixa eu ver, é a vermelha, ver se eu acho aqui uma, gente. Tem uma aqui, porque os pontinhos de prova que quebram, viu, gente? Tem esse daqui. Tirar. Porque essa ponta de prova quebra demais, viu? Essa daqui, ó. Já quebrou. Aí quebrada. A ponta tá aqui. Quebra muito. Então, fazer, o candidato tá muito aqui no vídeo, né? Aí, ó. E testamos, então, é isso como eu já falei, né? Pra você nem repetir novamente. Então ele tem isso aqui, eu vou mostrar pra vocês agora o que acontece aqui, ó. Do lado de cá, gente. Do lado de cá ele tem essa primeira chave. Essa chave aqui é a que liga essa parte do voltímetro aqui, ó. Entendeu? E esse de baixo é o que liga a ponta de prova, entendeu? Então, sempre a pessoa, quando for usar o capacete dele, o medidor de RS,
tem que desligar ele aqui, ó, no caso, ó, desligar para baixo e subir a ponta de prova, entendeu? É isso. Subir a ponta de prova, estando lá, certo? E aí muda a ponta de prova negativa para lá, sabe? E então quando for novamente ligar o voltímetro ali, desce a ponta de prova para baixo e liga ele, entendeu? É o contrário, certo? Ponto de prova para baixo, desliga. Para cima, liga a ponta de prova do voltímetro, entendeu? É isso, ó. Então é uma para baixo, aqui está e aqui está, para ele funcionar sem problema, entendeu? Para não interferir na medição dos capacitores internos na placa, seria isso, tá bom, gente? Pois é, esse foi mais um vídeo, eu acho que vai dividir em várias partes, entendeu? Porque ficou muito grande, né? Então é isso aí, ó, como vocês podem ver, a chave só tem essa chave aqui e essa daqui que liga e desliga, entendeu? Certo? E aí vai estar lá vendo esse, que você pode medir a resistência do capacitor, caso você queira, sem precisar do capacímetro, entendeu? É a alteração, sempre informando que um capacitor menor, gente, será mais rápido a queda da resistência do capacitor, no caso. Então vai cair para zero, tá? E já expliquei sobre esse voltímetro, ele não consegue caindo do valor máximo até o zero, contando de 1 ou do máximo a 1 ao zero. Quando chega no 16 ele não consegue mais pular, tá? É um defeito desses voltímetros, entendeu? Aí ele fica contando do 16 e aí fica contando, só que a gente não vê o número cair, aí depois ele cai para zero. Se ele cair para zero, gente, porque o ideal seria 0,1 ou 001 valor, mas se ele cair para zero, o capacitor está bom. Agora se tiver resistência aqui, entendeu? Ficou resistência, o capacitor está mal. Se não medir nada, o capacitor está mal. Após esse LED apagar, ele vai fazer uma checagem na parte da resistência do capacitor, e aí ele vai começar a zerar essa numeração, apenas consumindo a resistência, o valor da tensão interna do capacitor, do lado que está medindo, entendeu? Aí o LED apaga, consumindo essa tensão, tá? E aí vai ficar somente o valor da resistência interna do capacitor, tá vendo? É isso que acontece. E aí vai contando até chegar em zero, tá? Muitas vezes demora mais porque o capacitor demora de descarregar, essa descarga do capacitor, poder o LED começar, essa tensão que vai para o LED e outros componentes vai começar a fazer a descarga. No caso já fez a descarga, agora vai consumir o restinho e vai fazer um carregamento em cima do capacitor, poder saber o valor da resistência do capacitor, tá certo? É isso. Eu não coloquei uma chave automática, gente, porque para não fazer essa mudança aqui, ó, porque daria muito trabalho e não caberia tudo aqui dentro desse multímetro, tá bom? Foi isso, tá bom, gente? Mas tá aí, tá certo? Quem quiser adquirir vai estar lá à venda lá esse multímetro modificado já de capacete para com um medidor de resistência, que já tem essa parte aqui, né? Mas ficou mais fácil com esse daqui, porque você pega na prática e você vai ter mais ou menos como os capacitores aí trabalham, tá bom? E ele vai estar vendo ele já com tudo, e também junto vai uma fonte, entendeu, gente? Vai essa fonte já de 9 volts, certo? Porque a pessoa pode botar uma fonte diferente aí e alterar tudo, entendeu? Então já vou mandando com a fonte já, certo? É com a fonte, só que ele vai, o próximo que será que eu vou fazer vai ser já, não vai ter essa ponta de prova aqui, ó. Ela vai vir pro lugar que era essa chave, sabe? Vem pro lugar que essa chave, que aqui tem outro buraco aqui, entendeu? Então vai ter os 3 pontos. Esse aqui vai ser para o parte do bicho aí. E aqui desligando, desliga tudo, tá bom? Desliga tudo. Pois é isso aí, gente. Deixa eu filmar um vídeo, tá? Do capacete, né?
Então esse vídeo vai ser dividido em várias partes, porque infelizmente passou de 20 minutos. Tá dando ali já 30 minutos, gente. Então vai ser dividido em várias partes, viu? Tá bom? Caso você queira adquirir, já falei, vou deixar o link lá e vou começar a fabricar ele já com mais marcação aqui, numeração, indicando mais, certo? Qual é a função dele. Vai também o manual indicando aqui na posição da chave, viu? É isso aí, gente. Tá bom? Já é um 2 em 1. Tá. Deixa eu pegar aqui.